Olá, bem-vindos ao IMIP Educa, seu podcast de conteúdos em saúde para estudantes, gestores e profissionais de todas as áreas. Aqui você fica por dentro do que tem de mais atual com fundamentação científica e a experiência IMIP para fazer a diferença na sua formação e prática profissional. Vou ter o prazer hoje de receber o que não é mais uma convidada de primeira, né? Você não está mais estreando, Dani, já que você já estreou aqui nesse palco. Então é a segunda vez que a gente tem a honra de receber a doutora Daniele Seabra, que pela segunda vez está aqui gravando um cast. Eu recomendo que vocês cliquem aqui para conhecer mais um pouquinho da história da Dani. Ela esteve conosco já falando sobre estilo de vida. E eu vou deixar que ela se apresente, mas eu quero dizer que Dani é uma colega médica minha. Ela possui mestrado e doutorado pela Federal de Pernambuco, uma pós-graduação em nutrologia pelo Einstein e é docente da Faculdade Pernambucana de Saúde. Dani, bem-vinda mais uma vez. A gente está num estúdio novo, você conhecia o outro estúdio, então espero que você esteja sendo bem tratado por todo o staff do IMPEDUC, todo o ambiente. E por mais que você já tenha nos falado um pouquinho da sua trajetória na área, né, até chegar aqui pela segunda vez conosco, para aquele que está assistindo pela primeira vez, a doutora Dani, fala um pouquinho, Dani, dê as boas-vindas e fala um pouquinho da tua vida profissional até estar aqui. É um prazer estar aqui, gente. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, né? A casa está nova, muito bonita, mas o lá é o mesmo. A gente vê, né, que é sempre muito bem recepcionado e que tem sempre esse espírito do IMIP Educa de estar trazendo informação, evidência científica, né, de estar trazendo um lugar para a gente discutir temas relevantes de saúde. Então, com grande satisfação que eu estou aqui para falar de estilo de vida novamente, né? Eu venho atuando nessa área da medicina do estilo de vida, então a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Até podemos esclarecer um pouquinho desse tema, né? O que seria a medicina do estilo de vida. E tenho toda uma trajetória há 15 anos, né, na medicina, 16, né? Esse ano já. Que me trouxe até aqui, né? Então, a gente já falou isso em outro cast, mas assim, eu acho interessante tocar nesse assunto porque ele vem reforçar o que é o estilo de vida, né? Então, começou como todo recém-formado, né, buscando residência médica, fiz residência de clínica médica, daí não estava muito satisfeita com a resolutividade que aquilo podia trazer para o meu paciente, fui procurar na especialidade cirúrgica algo mais resolutivo, acabei fazendo otorrinolaringologia, continuei achando que precisava fazer mais pelos meus pacientes, que faltava alguma coisa, que eu continuava não conseguindo chegar na mudança necessária para resolver, de fato, o que estava causando os problemas. Porque a gente consegue, muitas vezes, sanar feridas. Mas será que a gente consegue, de fato, modificar o que está causando e evitar que essas novas feridas sejam abertas, né? Então, foi aí que eu fui parar na nutrologia e na medicina do estilo de vida. E estou aqui mais uma vez para falar disso com muito prazer e entusiasmo. Seja muito bem-vinda. E só para reforçar o papel do IMPEDUCA como sendo incentivador de educação que oriente a melhorar o estilo de vida, eu convido vocês a participarem, entrar lá no nosso site. E o IMPEDUCA oferece um curso gratuito disponível sobre pilares do estilo de vida saudável, dado pela professora Dani. Além desse curso gratuito, a gente tem um outro curso um pouco mais denso, que são ferramentas práticas para o estilo de vida. Isso já está lá disponível, tá, gente? E, bem, Dani já falou um pouquinho da vida dela, né? Enquanto médica, que fez naquela caixinha, né? Fez lá a residência tradicional de clínica médica, achou que era pouco resolutiva. Depois foi para uma especialidade que é tida como uma especialidade muito resolutiva, especialidade cirúrgica. E eu quero te dizer, Dani, que eu compartilho um pouco dessa sua visão. Eu, enquanto também bem dentro da caixinha, né? Vindo de 2 especializações, 2 residências altamente tidas como resolutivas ou definitivas. Poxa, quando a gente trata, por exemplo, um paciente oncológico, enquanto eu fazia a minha cirurgia geral, a gente está tratando consequência. Exato. A gente não está tratando, interferindo na causa. Exatamente. Quando hoje eu faço minhas cirurgias de ponto de safena, mais uma vez, a minha resolutividade é limitada a tratar a consequência de muito, provavelmente, nessas 2 patologias, acho que já é público e notório, que uma qualidade de vida inadequada no conceito nutricional, no contexto de cuidar do corpo, são fatores oncogênicos, são fatores ateroscleróticos, pró-ateroscleróticos. Então,
quero te dizer que compartilho, há um sentimento de frustração, porque a gente está tratando somente o final da linha. Exato, você está lá tratando o desfecho, né, final de condições que poderiam ser evitadas se a gente tivesse tido intervenção efetiva no estilo de vida anterior dessa pessoa. Perfeito. Né? Dani, se fala muito de estilo de vida, a gente está muito acostumado a pegar aquele doente que fez o primeiro evento negativo, né? Ou descobriu um câncer, ou descobriu uma doença coronariana. E a gente está falando habitualmente de pacientes já ali naquela transição, né? Da maturidade da adultice, muitas vezes no início da velhice. Mas pegando um pouquinho, aproveitando a tua oportunidade, eu sei, inclusive, que Dani, ela é mãe, uma mãe muito ativa, estimulando muitos filhos a fazer exercícios, e aí cabe um momento de confidências, né? Confidências Me Educa. Eu me mudei há 1 ano e pouco para um outro prédio. Quando eu chego lá, eu me achando alto fitness, chego às 5 da manhã na academia para fazer ginástica, a Dani já estava me humilhando, né? E aí eu vi que não era somente na atividade física dela, né? Eu moro no andar mais baixo, então quando eu tinha a oportunidade de olhar, Dani, pela janela lá para o campo, você, André, tuas crias, sempre fazendo atividade. Será que o estilo de vida tem que ser uma coisa para a gente estimular já na infância também, Dani? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, eu queria dizer também nas conferências que eu já me mudei, né? Que é para não ter conflito. Isso. Que é para não ter conflito de estar, né, gerando polêmica com o chefe. Mas, sem dúvida, gente, o estilo de vida ele tem que ser trabalhado desde cedo, né? E nós, como profissionais de saúde, muitas vezes a gente não trabalhou isso na nossa vida e aí a gente não sabe como fazer isso na vida dos nossos pacientes. Né? Então, assim, essa questão mesmo de atividade física é um dos pilares da medicina do estilo de vida, que eu falo até, comento no curso que está disponível na plataforma do IMIP Educa. E a gente pensa em atividade física como? Dentro da caixa. A gente pensa da atividade física formal, de colocar no esporte ou de ir na academia. Mas e a atividade física do movimento diário, que a gente muitas vezes deixou de fazer pelo estilo de vida que nos cerca? Porque nós moramos numa cidade muito verticalizada, então a gente pega elevador, a gente entra em carro, a gente senta para trabalhar, e aí a gente tirou o movimento da nossa vida, né? Inclusive para as crianças, que também andam no elevador, sentam no carro, vão para a escola, né? Estão hoje conectadas a diversão de antigamente, que era muito a brincadeira ao ar livre, hoje em dia virou muito a tecnologia, sentadas mais uma vez. Então, introduzir o movimento na nossa vida de uma forma leve, de uma forma natural, sem a gente estar preocupado necessariamente com a atividade física, já muda tudo na questão do estilo de vida. Né? Então, isso é uma das coisas que eu trabalho, né, nessa comunicação aí dos pilares da medicina de estilo de vida, que a gente não precisa pensar na caixa. A gente tem que abandonar. A medicina de estilo de vida é muito sobre abandonar esse pensamento linear e começar a pensar mais de uma maneira integrada. Como é que eu posso, né, de uma maneira leve, de uma maneira natural, viver melhor? Né? E, com isso, evitar esses desfechos que a gente estava comentando aqui inicialmente. Porque é muito interessante, Fernando, quando a gente pensa assim, que falar de medicina do estilo de vida não é falar de uma especialidade médica, é falar de um paradigma. Veja, se a gente pensar, a medicina do estilo de vida surgiu por volta de 1999, vamos botar assim, anos 2000. A gente está aqui em 2024. Muito novo, né? como área de atuação, área de especialidade médica. Bem recente. Mas se você imaginar que, ao longo de 2000 a 2024, as doenças que mais matam no mundo são as mesmas. São as doenças cardiovasculares. Né? E que nenhum país conseguiu fazer uma intervenção de saúde pública, apesar do investimento em toda a tecnologia, que você trabalha com isso sabe, que hoje em dia a gente tem muito mais recurso para tratar a doença cardiovascular. As pessoas vivem mais, mas vão continuar vivendo com aquela condição, muitas vezes limitante, porque a gente está tratando aonde? No desfecho. Exato. A gente não está conseguindo diminuir a incidência de doença cardiovascular, porque para isso eu preciso o quê? Eu preciso trabalhar o estilo de vida. Eu preciso parar e pensar, olha, como é que eu posso fazer as pessoas que estão vivendo mais viverem melhor? Né? Então, acho que é isso. Medicina do estilo de vida é a gente quebrar esse paradigma de só olhar para o tratamento do desfecho. A gente vai depois entrar um pouquinho em outros pilares, né, e ferramentas para modificar e incentivar vocês que estão nos assistindo a ter um estilo de vida saudável. E aí, é engraçado porque nós somos prescritores, né, Dani? A gente prescreve medicamento, a gente prescreve cirurgia, a gente solicita exames. Casa de ferreiro, espelho de pau. Para prescrever
agentes modificadores de estilo de vida, a gente deveria testar isso em nós mesmos, enquanto profissionais de saúde. Mas ser profissional de saúde não é fácil. A gente está falando de quase que invariavelmente muitos anos, né, de dedicação à banca de estudo. Depois é uma atividade laboral que é pesada, nas suas grandes maiorias, nas suas grandes especialidades da área de saúde, exige uma carga horária que ultrapassa as 60, 70, 80 horas. Muitas vezes plantões que afetam o teu ciclo circadiano, a tua qualidade do sono. Como é que você tem visto isso, Dani? Será que a gente não consegue prescrever e valorizar mais isso para os nossos pacientes? A gente fica insistindo em dar murro em ponto de faca, tratando apenas de desfecho. Porque a gente não é, nós enquanto profissionais de saúde, nós não somos usuários de pilares modificadores de estilo de vida. Eu acho que talvez sim. Eu acho que isso é algo que a gente precisa conversar, começar a colocar dentro da formação, né? Da formação do profissional de saúde, tanto do médico, do enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, de todo profissional de saúde. E aí, inclusive, nesse curso que eu gravei aqui para a plataforma do MIP Educa, Ferramentas Práticas, que é um curso voltado para profissionais de saúde, todos, é um curso multiprofissional. Eu trago esses elementos de você trabalhar com o seu paciente a mudança do estilo de vida. Por quê? Porque a gente sabe que todo guideline, todo consenso de doença crônica, diabetes, hipertensão, dislipidemia, todo ele vai ter lá mudança de estilo de vida como parte do tratamento, que vai desde o tratamento para a pessoa que tem risco de desenvolver a doença, até o tratamento para a pessoa que já está operando, né? Que vai ter uma reabilitação, que vai ter uma prevenção terciária e vai precisar da mudança de estilo de vida. Mas aí eu pergunto, será que a gente, como profissional, está preparado para saber instruir como o paciente vai mudar o estilo de vida? Porque não adianta eu chegar para o paciente para dizer, ó, você precisa mudar o estilo de vida, certo? Mas como? Aí vem o que você estava falando. Se eu não consigo implantar isso na minha rotina, como é que eu vou fazer alguém, né, aderir a essas mudanças? Então, eu acho que a gente precisa, primeiramente, se apropriar do conteúdo, entender que existe estratégia, que existe técnica para isso, que não é assim, eu chegar, o que funciona para mim também não necessariamente vai funcionar para o outro, sabe? E aí um ponto que eu acho interessante da formação, aí já extrapolando um pouquinho também, que é assim, a gente começar a entender que a gente tem que pensar diferente a formação do profissional de saúde. Durante muito tempo, a gente não está formando profissional de saúde, a gente está formando profissional tratador de doença. A gente é muito bem treinado em tratar doença. Se você adoecer, pode procurar um profissional bom, né, com um bom currículo, que você vai encontrar alguém para te ajudar. Mas se você hoje, sem doença, quiser, eu quero ter mais saúde. Eu não tenho uma doença, não, mas eu queria ter mais saúde, eu queria me sentir mais disposto, eu queria, né, ter uma vivência melhor, né, da vida. Será que tem profissional de saúde que consiga me ajudar nisso? Só Dani Seabra. Não, tem outros. Mas eu acho que é isso, assim, a minha paixão é fazer com que todos nós possamos ajudar as pessoas nesse sentido. Porque, inclusive, é uma dor pessoal minha quando eu vejo parentes, familiares que durante tanto tempo foram assistidos, né, e não tiveram alguém para dizer, olha, você precisa mudar muita coisa na sua vida, né? Vou te ajudar. Deixa eu segurar aqui tua mão. Deixa eu me conectar com você para saber o que é que você... qual é a sua dificuldade? Por que você não consegue fazer isso? E aí, esse é um dado também que eu acho que a gente precisa trabalhar, Fernando, na formação, que é, cada vez mais, numa era de inteligência artificial, a gente precisa dar valor à conexão com o ser humano. Então, a nossa formação médica e multiprofissional na área de saúde, né? Estou falando médica porque nós somos médicos, mas da enfermagem, da fisioterapia, é uma formação extremamente técnica, teórico-cognitiva. A gente passa a maior parte das nossas vidas acadêmicas concentradas em adquirir informação que daqui a pouquinho o computador vai fazer bem mais rápido do que a gente. Mas a conexão com o ser humano, às vezes, nos escapa. Nesse sentido de eu entender o que é que ele está passando, por que ele não está conseguindo. Porque, veja, todo mundo sabe, eu não preciso dizer para as pessoas que têm diabetes que elas não podem comer açúcar. Eles sabem disso. Mas eles não conseguem. Então, eu tenho que procurar entender, primeiro, por que ele não consegue, para poder dar a ferramenta adequada para ele passar a conseguir. Não há dúvida que isso exige o tempo necessário para criar o vínculo, essa conexão que você bem colocou, porque a gente não vai simplesmente colocar um papel. Realmente a diferença é muito grande entre prescrever e ver a prescrição ser realizada.
Há alguns trabalhos, falando aí de alopatia bem rasa mesmo, na área de cardiologia, em países desenvolvidos, Dani. E numa aplicação recente, mostrou que em países nórdicos, quase 40% dos pacientes saem do consultório médico com aquela prescrição, que em tese é o mais fácil de fazer, comprar o comprimido e tomar lá, colocar no alarme aqui do telefone e tomar. 40% dos pacientes não conseguem, por N motivos, ter acesso ao tratamento medicamentoso Gold Standard. E olha que isso exige, basicamente, você ter um mínimo de capacidade de empatia com o paciente, prescrever e fazer. Agora, você imagine o grau de conexão necessário para você entender uma desordem alimentar, entender uma falta de vontade crônica de vencer aquela coisa. Ah, eu não gosto de academia, eu não gosto de exercício. Convencer que é necessário. Então, eu imagino que uma das grandes dificuldades desses pioneiros, eu acho que para uma especialidade ou para uma área de atuação na medicina tão recente, você é uma das pioneiras, principalmente aqui no nosso meio, né, em Recife, no Nordeste. Como é que você tem conseguido vencer essa barreira? É mais tempo? Tem algo que... Dá uma dica para o nosso profissional de saúde que quer vencer essa barreira, que vive pressionado, né, por uma métrica quantitativa de atendimentos, porque, no final das contas, isso, sendo bem objetivo, é o que remunera a maioria, né? É a quantidade. Mas não vai casar. Trabalhar com quantidade para entregar estilo de vida, ou melhor de estilo de vida para o paciente, eu acho muito difícil que case com quantidade. A gente tem que trabalhar com qualidade de atendimento. Certamente. Dá aquela dica de ouro, Dani? Certamente. Veja, o tempo, isso é fundamental, né? Então, agora sim, a gente sabe que na realidade que a gente vive, né, de sistema de funcionamento de saúde, muitas vezes nós profissionais gostaríamos de ter mais tempo para lidar com aquela consulta com o paciente e a gente acaba, né, entrando num sistema que favorece mais a quantidade do que a qualidade. Mas isso também, né, é algo que tende a mudar com o tempo. A gente vê que a própria realidade do nosso sistema de saúde hoje em dia está em transformação, né? Porque o modelo que a gente vive hoje não é mais sustentável, né? Nem para o usuário, nem para o provedor do plano de saúde, enfim. Então, assim, a gente vê que isso é uma coisa que muda. Então, o tempo, eu acho que é certamente um quesito importantíssimo. Mas a gente pode, né, mesmo dentro de um tempo mais restrito, tentar usar estratégias para modificar isso, né? Para modificar o estilo de vida dos nossos pacientes, mesmo que eu não tenha tanto tempo assim para consulta. Claro, gente, se eu pudesse assim dizer para você, tenha 1 hora para atender o paciente, 1h30, seria o ideal, né? Porque vínculo se constrói quanto mais tempo, mais vínculo, né? Mas você vai ter outros momentos, você vai ter outras consultas, mas olha, tem algumas coisas que numa consulta eu acho que já ajuda muito. Uma delas, por exemplo, é você estar naquela consulta conectado ao paciente, mesmo que você tenha, vamos dizer, 15 minutos, 20 minutos. Onde é que está teu celular na consulta? Você, profissional de saúde, vamos guardar o celular? Vamos deixar o celular dentro da bolsa, no modo avião? Fechar a tela do computador e só usar quando for para escrever. Não é? Então, olhar no olho do paciente, escutar, depois você anota as informações. Então, já são mensagens que você está dando, comunicação, linguagem não verbal, que o paciente está entendendo, opa, essa pessoa está prestando atenção em mim. Sabe, tem uma coisa que tive um insight um dia desse pensando, o seguinte, num dia que eu precisei ir a um atendimento de saúde. Gente, é tão difícil a gente, como profissional de saúde, parar para ir cuidar da saúde da gente, né? Ir a um outro profissional e tudo. E eu pensando, quando alguém está disponibilizando seu tempo, que hoje as pessoas têm o tempo tão assim, conturbado, restrito, a pessoa está tirando o tempo dela para ir a um profissional de saúde, valorize o tempo da pessoa, né? Porque é muito importante para ela. Então, eu preciso estar. Então, essas mensagens já são mensagens que vão ajudar a construir o vínculo, né? Eu estou aqui para você. Aí, essa é a primeira etapa. E aí, a segunda, terceira etapa é eu trabalhar, eu conhecer estratégias que eu possa trabalhar com aquela pessoa, né? Para que ela consiga realmente as mudanças que ela deseja. Aí vem uma coisa interessante. Veja, a mudança que ela deseja, não é a mudança que eu desejo que ela faça. Entende? Então, eu tenho que entender qual é o limite do outro, qual é a fase que ele está. Né? Então, eu trabalho também no curso elementos da entrevista motivacional, que é uma forma da gente fazer a anamnese totalmente diferente da anamnese tradicional que a gente foi treinado.
que a gente foi treinado para fazer uma anamnese de pergunta e resposta sim ou não e pergunta e resposta curta. Mas não deixar a pessoa verbalizar, por exemplo, qual é a dúvida dela, qual é o medo dela, qual é a insegurança dela. Né? Por exemplo, num paciente diabético que está resistindo a iniciar uma insulinoterapia. Você comentou, né? Às vezes você faz lá a prescrição, mas o paciente tem uma dificuldade de fazer o que você prescreveu. Mas por que será que ele está com dificuldade? Será que eu gastei o tempo suficiente e fiz a conexão para entender, por exemplo, que ele tem a lembrança de um pai que usava insulina, que teve alguma complicação por causa disso, que aquilo é uma ferida aberta, que ele não quer chegar naquele ponto, sabe? Então, tudo isso eu tenho que trabalhar ali naquela consulta, né, para entender. E a entrevista motivacional, ela permite isso, né, que eu trabalhe com o paciente perguntas amplas, que eu deixe ele se sentir à vontade para me dizer como ele se sente, e não que eu já esteja dizendo, mas não fez exercício não? Não começou a fazer, não, mas por que não fez, sabe? E meio que aquela postura inquisidora. Quantas vezes a gente não escuta o paciente dizer, eu não vou não, porque eu não fiz nada, ele vai brigar comigo, né? Eu já recebi paciente, olha, eu vim aqui... com medo de voltar, né, um paciente. Eu vim aqui para você brigar comigo. Eu disse, eu não estou brigando nem lá em casa. Não vou brigar com você, não. Ô, Dani, eu sou muito conectado com tecnologias, né, e esses wearables e devices médicos. Fiquei imaginando aqui nessa conversa da gente hoje, nesse bate-papo, prescrever medicamento é uma coisa muito monocromática, né, ou binária. Tomou ou não tomou. Orientar a dieta já começa a ficar um pouquinho mais complexo, né? Dieta enquanto prescrição. E você deve saber, existem alguns aplicativos utilizando hoje inteligência artificial conectado em banco de dados e que pode ser compartilhado essa informação com o médico prescritor. Você comeu lá, o cara só tem que lembrar de tirar foto, todo mundo tira foto para colocar no Instagram, né? Então, tira foto. É o mais fácil. Tira foto. Esses aplicativos são capazes de, como eu já disse, por identificação, utilizando algoritmo de inteligência artificial, identificar que tipo de comida, calcula mais ou menos ali, com algum grau de acerto bem razoável, as calorias, e aí tem lá um botãozinho compartilhar com o médico. Aí a gente está vendo uma intervenção tecnológica, que eu quero entrar um pouquinho nessa pauta, que parece ser positiva, porque a gente está usando a tecnologia como meio, não como fim. Uhum. Você está dando informação, você está ajudando o profissional de saúde a acompanhar a evolução. Mesma coisa para exercício. Estou vendo aí que você está com um smartwatch de corrida, né? E eu hoje não estou com o meu, mas tem pressão arterial, saturação, risco de arritmia, para não falar o mínimo, né? Quantidade de passos por dia. Sim, sim. E tem plataformas aí. Do mesmo jeito que a gente tem ver benefícios, a gente estava falando de Big Brother, não foi? Bem pouco antes de começar, ou seja, um assunto super, super relevante, super altamente científico. Mas será que isso aí também não pode assustar o paciente? Que está vivendo um eterno Big Brother e fala, não, a doutora está sabendo a hora que eu vou acordar, porque isso aqui vai dizer a hora que o cara vai acordar, a hora que vai dormir. É verdade. A hora que ele teve aquela taquicardia súbita no meio da madrugada, né, Fernanda? E, pô, o que é que eles vão achar que eu estava fazendo no meio da madrugada, né? O que é que eu estou comendo? Como é que você vê isso? Você tem usado na prática? Tem colegas que você, nos cursos e palestras que você participa, que estão inserindo essa tecnologia para estar monitorando justamente esse elemento de prescrição, que é um elemento menos binário, sim, que é mais difícil. Veja, eu acho, inclusive até para a prescrição médica também, dependendo de como for a situação, né? Eu acho que o automonitoramento, ele é um recurso importantíssimo, que tem que ser valorizado, incentivado, né, para os pacientes, porque aquela ideia do tipo, eu vou fazer, mas eu não quero saber o que está acontecendo, aí o paciente está deixando de ser o sujeito da sua própria saúde. Opa! Não, e eu acho que não cabe mais essa visão. Não. Né? O paciente tem que entender que a saúde é dele, então as medidas são para ele tem que estar ciente e participando de tudo,
do que está acontecendo. Então, eu acho que o automonitoramento é muito importante, mas é automonitoramento, né? A gente tem que ter muito cuidado com essa questão para não virar Big Brother, inclusive com questão de LGPD, compartilhamento né? de dados e a lei de proteção de dados e tudo mais. Então, assim, eu uso de algumas estratégias de monitoramento com meus pacientes, mas de uma forma que, assim, eles se sintam à vontade de compartilhar esse dado comigo. E não que seja algo automaticamente enviando para mim, tá? Então, assim, olha, vamos fazer isso, vamos se pesar, por exemplo, a pessoa tá num programa de emagrecimento. Vamos se pesar toda sexta-feira e enviar o peso? Por quê? Porque aquilo ali é uma maneira de valorizar o autocomprometimento dele. Ele vai ter aquele momento de olhar, ou para se alegrar ou para se frustrar, mas ele vai ter o momento de ir lá e se comprometer com ele. Eu tô aqui, tô vendo meu peso, eu tô fazendo isso, e aí ele vai se engajando mais naquela atividade. Então, eu acho que sim, a gente tem que saber usar as tecnologias, acho muito válido. Acho que, na verdade, não tem sentido a gente brigar com tecnologia, né? A tecnologia, quando ela chega para facilitar a vida de alguém, né? E depois que o mercado absorve isso, não adianta a gente dizer, não, eu não gosto, eu não quero, né? Porque está posto, vai ser assim, né? A gente viu isso com todas as tecnologias que quiseram, vamos dizer assim, brigar, né? Que quiseram conter, e elas, né, acabaram ultrapassando essas barreiras, por exemplo, como aconteceu com várias, né, empresas digitais. Então, eu acho que a gente deve, sim, saber utilizar. É muito importante, inclusive, às vezes, pode ser até o automático, ele pode ser necessário, como quando, por exemplo, é um paciente que tem um risco de uma arritmia. Então, você mesmo que lida com esses pacientes que tem cardiodesfibrilador implantável, né? Que tem alguma condição cardíaca, que aquele alerta pode ser o diferencial para ele em termos de realmente sobrevida, mas né? sempre fazendo parte, o doente fazendo parte da tomada de decisão. Certamente. O dado é do doente, aquele dado biológico, o que ele está comendo, o que ele está fazendo, é um dado do paciente. Cabe a nós, enquanto profissionais de saúde, utilizar ou não interface tecnológica, mas deixando muito claro, é importante que você tenha a ciência e você forneça esses dados se você quiser. E que ele esteja confortável, porque isso, inclusive, é algo que aconteceu com um paciente que ele usava o CPAP. O CPAP é aquela pressão contínua na via aérea, né? Para quem tem a apneia obstrutiva do sono. É um tratamento para permitir com que não haja essa obstrução, né, durante o sono e a pessoa consiga dormir melhor. Então, esse paciente, ele usava o CPAP, e o CPAP, ele tem um cartão de leitura, vai lendo, né, os dados e vai fornecendo para a empresa. Normalmente, as empresas alugam a máquina, porque é cara, e o paciente compra a máscara. O que aconteceu com esse paciente? A empresa, fazendo um monitoramento, pegou e disse para ele, olha, mas você não está usando, está há pouco tempo, você não usou tal noite. Aí ele, eu não quero mais usar esse negócio, eu estou me ligando para saber se eu dormi, se eu não dormi. Né? É isso. Então, desacoplou a prescrição com o convencimento de que aquelas informações são importantes para ele mesmo. Exato. Né? Exatamente. Então, a gente falou de exercício, a gente falou de alimentação como pilares. Agora a gente falou de sono. Acho que a gente podia até falar um pouquinho mais de sono. Né, fazendo aqui de frente para a Gabriela, né? Se você está treinando às 5 da manhã e que tem essa história de 8 horas de sono todo dia, você dorme muito cedo, dorme muito tarde, isso depende de cada um. Queria que você falasse um pouquinho de sono. Mas, além desse tripé posto, né? Sono, nutrição e exercício, o que mais você colocaria como pilares fundamentais para que a gente possa medir e propor mudanças de estilo de vida? Então, a medicina de estilo de vida, ela trabalha com 6 pilares fundamentais. Opa, acertei a metade, então. Eu espero. Isso. 3 são esses que você colocou, né? O sono, a atividade física e a alimentação. E os outros 3 vão ser o manejo do estresse. Então, é importante o manejo desse estresse crônico que a gente vive. Que estratégias você está fazendo para controlar o estresse na sua vida? Porque é muito comum as pessoas dizerem, mas todo mundo tem estresse. Né? Estresse mesmo, se a gente for falar em termos fisiológicos, fisiopatológicos, é uma reação fisiológica que acontece frente a um determinado estímulo, né? onde ocorre uma perturbação do equilíbrio do corpo. Então, realmente, o estresse ele faz parte, né, da fisiologia do ser humano, mas o estresse crônico não. Né? Está constantemente perturbando o equilíbrio do corpo não é natural para a nossa fisiologia, e isso acaba levando a consequências. Então, a medicina do estilo de vida coloca o manejo crônico do estresse como um pilar, né? Evitar o consumo de tóxicos, que hoje é algo que na sociedade atual é bem complicado, porque a gente associa
esse evitar o consumo de tóxicos, quando a medicina do estilo de vida começou, era muito associada ao tabagismo. Só que o consumo de cigarro realmente caiu ao longo do tempo, porque mudou a política de propaganda, de incentivo, tributação, tudo. Isso. Então, realmente diminuiu. Mas e os outros tóxicos que nós estamos expostos? Não necessariamente os ilícitos, a gente está falando Exato. dos tóxicos lícitos. Principalmente os lícitos e principalmente, eu diria, para os médicos, os prescritos, né? Porque quantas vezes a gente está prescrevendo medicações que vão se tornar de uso crônico quando não deveriam ter um começo, meio e um fim, mas o paciente acaba utilizando aquilo ali cronicamente, né? E aquilo ali acaba sendo um tóxico, né, na vida daquela pessoa. E muitas vezes, hoje em dia, né, Fernanda, a gente vê os próprios jovens na formação utilizando aquela coisa do liga e desliga, né? Muito. Que é um medicamento para ligar e que é um medicamento para desligar. É. Então, evitar o consumo de tóxicos também é um pilar importantíssimo da medicina do estilo de vida. E o sexto, no caso, né, o outro terceiro, seria os relacionamentos. Né, você sabe que fizeram um estudo com veteranos, né, da guerra lá nos Estados Unidos, lá em Harvard e Boston, né, que é a região lá, tem a faculdade de Harvard. Eles fizeram um estudo de coorte, acompanharam assim por muito tempo, mais de 70 anos. Certo? Primeiro começaram com os veteranos, depois foram incorporando as famílias desses veteranos, e eles acompanharam esse grupo por muito tempo. E o principal fator preditor de longevidade e qualidade de vida dos, vamos dizer, octogenários, as pessoas com 80 anos, quando eles olharam aqui, quando essas pessoas com 80 anos, elas tinham por volta de 45, 50 anos, qual o fator que aqui se relacionou a maior longevidade e qualidade de vida aos 80? Foram os relacionamentos. Não foi nível de colesterol, não foi controle glicêmico, foi a qualidade dos relacionamentos. Tá vendo? Vocês que estão solteiros aí, tratem de arrumar certos parceiros e parceiras para ter, não é isso? Não é o que o estudo disse? É. E o cuidado dos relacionamentos, de serem relacionamentos saudáveis. Opa. Né? Porque não era só o fato de ser casado ou solteiro, mas era estar fazendo parte de relacionamentos saudáveis. E até extrapolando um pouquinho o relacionamento no sentido assim, pertencer a uma comunidade. Né? E aí tem um outro pilar que hoje foi incorporado mais recentemente, que é a espiritualidade. Né? Então, assim, quando você tem uma conexão espiritual, quando você tem um pertencimento a uma comunidade, quando você se sente parte de algo, aquilo ali acaba também impactando positivamente, né, na qualidade de vida. Então, esses são os pilares. Mas você pediu para falar sobre sono. Eu queria falar um pouquinho sobre sono. Ontem eu dormi muito mal. Muito mal. Acordei hoje destruído. E eu acho que isso é ruim. Aconteceu uma vez ou outra, pode acontecer na vida de todo mundo. Mas eu durmo razoavelmente bem. Mas como é que essas pessoas conseguem viver, ou melhor, sobreviver, dormindo pouco e mal todos os dias? E ainda aí, mais sendo profissional de saúde, tendo que entregar a saúde para os outros, né? Aí é onde você falou uma coisa no início, né? Que eu acho que aí onde o sono, ele é um dos pilares, acho que mais pega para o profissional de saúde. Porque a gente é treinado para deixar o tempo que sobra para dormir. Né? A gente é treinado para dizer assim, eu não preciso, não, dormir. Né? Dormir, principalmente quando a pessoa... Dormir é para os fracos. Dormir é para os fracos, né? Quando a pessoa é mais jovem, está no início da carreira ou está na formação, não, mas eu não posso dormir. Eu tenho que estudar, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que entregar tal trabalho, enfim. Então, o sono é um pilar muito castigado pelos profissionais de saúde e eu acho que até por isso a gente valoriza pouco para os nossos pacientes, né? Porque a gente é acostumado a ir assim mesmo, né? Vamos assim... Mas vai passando, os anos vão passando e chega um momento em que o corpo vai sentindo, né, as consequências da privação de sono. Porque privação de sono, tempo reduzido de sono, está relacionado a maior risco de desenvolver problemas como cognitivos, a demência, né, problemas cardiovasculares, porque a gente sabe que é preciso que o corpo descanse, que a gente atinja ali para a pressão baixar. Então, você vai ter uma pressão mais alta se você não dorme bem. E toda uma repercussão, né? Que é metabolismo. Você sabe que isso aí todo mundo pode conferir. Eu falo lá no curso também, gente. Veja, faça o teste. No outro dia que você dormiu mal, se você não come pior, você fica com vontade mais de comer doce. Você entra você entra até vamos dizer assim, naquela coisa do eu mereço, né? Eu já dormi mal mesmo, eu vou comer isso aqui, né? Hoje eu dormi mal. Ontem eu dormi mal, mas eu sobrevivi à sobremesa, viu? Então... O sono é um pilar muito castigado pelos profissionais. A gente tende a fazer isso e aí a gente acaba não trabalhando adequadamente com os nossos pacientes, né?
Quantas horas de sono por dia nós devemos ter? Olha, isso é relativo, mas vamos, já que a gente está sendo prático, então eu vou responder praticamente para você. Existe um tempo que é um mínimo, que são 6 horas. Certo. Então, assim, claro, tem pessoas que precisam de 8, tem pessoas que 7, tem pessoas que vão precisar de menos ou mais. Mas, de uma forma geral, a Academia Americana do Sono diz que se eu durmo menos de 6 horas por noite, isso significa tempo reduzido de sono e tem um impacto na qualidade de vida. Então vamos tentar praticar um bom sono, tá? Todos nós aqui, inclusive eu hoje, tá? Dani, a gente está caminhando aí, tá certo, para o terço final e vamos fazer mais agora uma coisa mais objetiva. Está sendo maravilhoso o papo, mas a gente está falando para profissionais de saúde que acompanha a MPEDUC, acompanha os casts que são feitos, que vão despertar o interesse para conhecer mais sobre o estilo de vida. Relacionado ao mercado de medicina do estilo de vida, nosso sentimento é que é um mercado em ascensão. Quais são essas dicas práticas que a gente pode dar para os profissionais de saúde, independente da especialidade de base, daquela especialidade caixinha que está saindo, que queiram se dedicar a esse conhecimento? A gente tem visto também cursos de todas as formas, né, Dani? Gente que começa a se formar de forma pouco apropriada, se auto-intitula, principalmente no mercado que ainda está muito pouco regulado. Considerando, então, que existem as tentações de adquirir uma titulação, o que é que você tem enxergado hoje, seja de perspectiva de mercado e de uma formação séria, para poder se auto-intitular como um profissional que vai cuidar e vai tratar do estilo de vida? Bom, eu acredito que hoje a gente tem que procurar, como profissional de saúde, né, entender que a formação da gente é continuada, é sempre. A gente não, eu costumo dizer isso, a gente não se forma, né? A gente vai ter graduações. Você vai fazer uma graduação, uma pós-graduação, mas você não se forma. As coisas estão em constante formação. Então, baseado nisso e no grande fluxo que a gente tem hoje de informação e de cursos, como você falou, né? A gente abre um Instagram, por exemplo, e tem lá, vendendo para a gente vários cursos, várias opções. Como que eu vou saber, né? Onde é que eu posso me instruir? Então, acho que uma das coisas fundamentais, gente, é a gente procurar a fonte, né? A gente procurar saber quem é a instituição que está subsidiando, quem é a instituição que está ofertando esse curso. Porque não é porque a pessoa está lá falando, né? Porque ela coloca um currículo lá, que ela tem, vamos dizer, autoridade para falar naquele assunto. Então, quando eu estou procurando formações de instituições sérias, eu acho que isso aí já é algo que já direciona você para saber que você está adquirindo uma formação de qualidade. Quando a gente trabalha com áreas novas, como medicina de estilo de vida, não é uma especialidade médica. Então, não é uma especialidade, é diferente da gente falar das especialidades que tem residência. É uma perspectiva, é um paradigma, é uma forma de você fazer a medicina, né? Então, exige que você vá realmente buscar conhecimento. E aí, eu acho que a dica fundamental é você procurar chancelas institucionais que realmente digam aqui, olha, isso aqui é uma instituição de qualidade. Né? Para a gente não cair naquela coisa de, tipo, um nome, né? E aquele nome vender o produto. Hoje em dia, a gente vive muito isso, né? A era de vendas. Hoje em dia, praticamente todo mundo quer entender um pouco de vendas. Isso. E acaba que eu mesma acho interessante, que às vezes eu abro meu Instagram e digo, mas peraí, eu não tô vendo, eu só tô vendo propaganda, né? É como se eu estivesse vendo classificados antigamente, né? Então, assim, é você entender, olha, é preciso você realmente peneirar isso, ir atrás de uma instituição, ver lá quem é o profissional, realmente qual é a formação dele, e vai buscar se atualizar, porque realmente as tendências vão mudando e você tem que ir buscando, né, esses novos caminhos. E é importante, Dani, colocar esse sarrafo acadêmico, né, institucional, porque está muito posto que o mundo vai precisar de mais profissionais que saibam lidar com qualidade e estilo de vida. Certamente. A Dani falou um pouquinho sobre a dificuldade que o sistema de saúde como um todo, público e privado, encontra, né? O usuário não consegue mais pagar o plano de saúde dentro da realidade de saúde suplementar. O plano de saúde reajusta de tal maneira porque a alta sinistralidade posta pelos hospitais, que são obrigados a se autossustentar, colocando mais doente para dentro. Então, é uma lógica antagônica essa, né? Exato. Quanto mais doente, quanto mais gente ocupando o hospital, mais taxa de ocupação. Isso é bom para hotel. Isso. O hospital deveria ter uma modalidade de remuneração
por sucesso. Quanto menos Isso. doente lá dentro, né? Que existe, né? Existe. Essa modalidade que é a remuneração por valor. Que hoje em dia a gente trabalha muito com a remuneração fee for service, né? por serviço. Então, a tendência é que a gente acabe remunerando por valor. Já em países desenvolvidos estão fazendo isso. Porque o que a gente quer é que a pessoa tenha êxito no tratamento e não que ela fique, né, perpetuando, reinternando, que também é um critério ruim. Isso. Né? A rehospitalização. E já tem algumas experiências, Gil. Já tem algumas experiências exitosas. Recentemente a gente teve com um grande parceiro em São Paulo, que tem trabalhado justamente, lidado com carteiras de clientes, de hospitais e de operadoras, e tem provado, Dani, provado por A mais B, que aquele grupo populacional tratado sob essas métricas que envolve atividade, mecanismos proativos do gestor de saúde em procurar saber se o paciente está fazendo exercício, se o paciente realmente não está fumando, se o paciente está se alimentando bem. Isso tem levado a uma taxa de menor sinistralidade desse grupo. Então, se você imaginar que isso pode transformar numa política nacional, talvez isso seja a luz no fim do túnel para a gente estar discutindo a sustentabilidade. Agora, é muito importante que vocês que estão nos assistindo acessem o MIPEDUCA. Tem um podcast, esse é o segundo podcast com o Dani, tem um curso gratuito, porque não adianta dizer, o mercado é bom, o futuro é esse, mas você tem que conhecer para saber se você compra essa ideia. Cada panela tem sua tampa. Eu acredito que todo profissional de saúde deveria saber um pouco sobre esses 6, e aí entrando o 7º da espiritualidade, porque independente... Eu não sei se o patologista, viu, Dani? Fiquei pensando assim, se o patologista que faz necrópsia, ele precisa saber, tá certo, disso. Mas até acho que precisa para ele próprio. Para ele próprio, é verdade. Para ele próprio. Mas todos os profissionais precisam para si próprio e precisam para os seus pacientes. E está tudo lá, está tudo no MIPEDUCA, uma plataforma que apoia uma mudança no seu estilo de vida enquanto usuário e na mudança de estilo de vida dos seus pacientes. Dani, a gente está caminhando aqui para o final. Queria saber o que é que você tinha mais de mensagem final. Estou vendo seu caderninho cheio de anotação. Da última vez que a gente esteve aqui junto conversando, o Dani estava com um caderno maior, porque ela não tinha ganho ainda, não foi? O livrozinho do MIPEDUCA. E tinha muita coisa, porque quando terminou ela falou, mas eu tinha muita coisa para falar. Hoje, Dani não vai ficar sem ter o que falar. Nas suas anotações, Dani, o que é que você tem aí para buscar o fechamento em cima desse podcast delicioso que foi sobre estilo de vida e sobre esses cursos que estão disponíveis no MIPEDUCA? Então, hoje eu vim assim mais comedida, né? E eu também vim mais no improviso, porque eu digo, não, a conversa foi tão boa da outra vez que eu não vou levar tantos dados, não. Mas é isso, os dados estão lá, estão nos cursos, né? Que estão na plataforma. Eu acho que é importantíssimo que realmente a gente esteja falando sobre medicina do estilo de vida, sobre estilo de vida saudável. É uma perspectiva recente, como eu comentei aqui, né? De 20 anos. Então, isso dentro da medicina é algo muito novo, né? Pela história que a medicina tem. E algo que o mercado realmente hoje em dia está pedindo, você citou muito bem aí, Fernanda, essa questão, as próprias corporações hoje em dia trabalham com esse conceito de ESG, de sustentabilidade, de governança, e você vê que várias empresas hoje estão investindo em cuidar da saúde dos seus colaboradores, porque é uma das grandes causas de absenteísmo ao trabalho, claro, e afeta toda a cadeia produtiva. Então, veja que tudo está conectado. E medicina do estilo de vida é isso. É a gente entender que tudo está conectado. Então, nos cursos, tem o curso gratuito para você disponibilizar para os seus pacientes, para eles entenderem o que é que está acontecendo, por que é importante eles pensarem o estilo de vida deles. Né? Às vezes a gente quer conversar tudo na consulta e não dá tempo, então vai lá, oferece essa ferramenta para o paciente ir se apropriar. O curso gratuito ele foi gravado para ser de público geral, tá? Numa linguagem bem acessível, para todo mundo ter esse primeiro contato com o que é um estilo de vida saudável. E para você que é profissional e quer realmente atuar mais efetivamente na mudança de estilo de vida, conhece lá o Ferramentas Práticas. Eu preparei com tanto carinho, tem uma parte bem interessante, cada módulo termina com teoria e prática para a gente discutir mesmo como é que faz, botar a mão na massa, tem caso clínico. Então, assim, eu acho que esse tema é um tema que está crescendo, né? E que a gente tem que se apropriar dele, independente se você vai atuar com isso ou não, porque é atual, é o que as pessoas estão querendo saber e é uma perspectiva que, como eu falei, está em todo o tratamento de doença crônica, que é a mudança do estilo de vida dos pacientes.
Bem, eu já falei algumas vezes quando assisti um cast desse e tinha uma professora falando do curso, mas poucas vezes eu sinto tanta vontade de fazer esse curso. Quem está aqui também, o staff Educa, acho que todo mundo ficou com um pouquinho de vontade. E você, que está pensando em iniciar sua vida profissional ou fazer um retrofit na sua vida profissional e pensa em dedicar-se mais a essa nova, né? Essa nova especialidade ou conjunto, né, de conhecimentos, né? Abordagem. Eu acho que é um bom pontapé inicial ter acesso ao que foi colocado no IPEDUCA. Mas, bem, tudo que é bom tem que acabar, né? Então, a gente está finalizando o episódio de hoje, agradecendo mais uma vez a minha colega, minha amiga, corredora, Dani, que hoje nos brilhantou aqui com esse episódio falando sobre medicina do estilo de vida. Embora o nome esteja medicina do estilo de vida, ficou muito claro que a abordagem é absolutamente multiprofissional. Eu agradeço a sua participação no cast, agradeço a participação de todo mundo aqui da equipe IMIPEDUCA. E não esquece, se você curtiu esse conteúdo, acesse o nosso site e fique por dentro dos materiais gratuitos, além de todos os cursos que vão fazer a diferença na sua formação profissional. Para você ficar sabendo em primeira mão de tudo que está sendo produzido no IMIPEDUCA, acesse também nosso site, se cadastre lá no nosso newsletter. E se você está ouvindo nas nossas plataformas digitais, como Deezer, Spotify, YouTube, clica em algum lugar aqui, né, para acompanhar, para seguir a gente e também ficar sabendo das novidades em primeira mão. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio. E até a próxima vez você vai estar aqui também. Espero voltar. Adoro estar aqui no IMIPEDUCA. Valeu, Dani.